noite a todos, aos nossos irmãos e irmãs espíritas, simpatizantes outros da doutrina espírita. É um prazer estar mais uma vez reunidos em nome da União Espírita de Iracemápolis para esse encontro, onde podemos estudar um pouco da doutrina de Jesus, conhecendo e tentando interpretar os seus ensinos para o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Vamos, nesse instante, pedir o amparo e a proteção dos amigos espirituais que possam a todos nós nos envolver na sua paz, na sua misericórdia, e que tenhamos a compreensão necessária para o estudo da noite, para que possamos desvencilhar os erros, os caprichos, as superstições que existem sobre o tema e, à luz da doutrina espírita, esclarecer a todos nós. Que assim o seja. Muito bem, na noite de hoje, nós achamos por bem trazer esse tema, o juízo final, porque toda vez que a humanidade passa por situações de aflição coletiva, sempre vem à tona, o tema, e um tema que nós devemos estudar, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 a 46. E este é o texto que escolhemos para a noite de hoje. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. Este, então, é o trecho do Evangelho de Mateus. E como nós podemos perceber, nesse texto existe muita alegorias, existe muita figuras de linguagem, vamos assim dizer, para manifestar uma ideia que estava sendo transmitido a um povo muito simples. Então Jesus tinha que usar do conhecimento de época para expressar a sua ideia, e cada um de nós haveríamos de compreender de acordo com a condição de evolução. Mas tudo que Jesus disse, e está registrado no Evangelho, não ficou apenas para os homens de época, ficou também para o homem da atualidade, onde nós temos agora a capacidade de decodificar muitas dessas palavras, citações ditas por Jesus. Assim, o que é interessante é nós entendermos que esse tema, juízo final, ele é tão antigo como atual, porque basta existir uma crise, já vem, está chegando o fim dos tempos, é o juízo final, vai acabar o mundo. Então isso cria uma atmosfera de insegurança. E Jesus, quando veio até nós, ele não veio disseminar a insegurança, muito pelo contrário, ele veio nos trazer a palavra de Deus, ele veio trazer as leis divinas e, ao contrário, veio nos trazer muita esperança. Esperança, inclusive, num futuro. Uma esperança, inclusive, por sermos filhos de Deus. Jesus foi, naquela época, o primeiro a dizer que Deus é nosso Pai e não um ser vingativo, um ser que vai destruir ou não a sua criação. Então, com isso, criam-se muitas suposições e pouca reflexão racional, e com bom senso.
E a doutrina espírita tem por característica justamente o raciocínio lógico e o bom senso para tentar melhor compreender os ensinos do Cristo, para que não haja contradições dentro daquilo que ele mesmo pregou. Assim, como devemos compreender essa passagem do Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita? Então é essa a proposta que nós queremos trazer na noite de hoje, e ressaltando que toda vez que nós lemos uma passagem do Evangelho, ela tem vários enfoques, vários pontos de vista. Nós vamos estar passando apenas desses pontos de vista. Para que possamos entender esta passagem, primeiro temos que tecer algumas considerações, alguns ensinos que vai fazer melhor compreender, né, a passagem lida há pouco. Primeiramente, na criação divina, tudo progride, quer espírito e ou matéria, tal é a lei. Então Deus é aquele Pai que criou tudo que possamos imaginar, né, da matéria ao espírito. E ele, por ser perfeito, não ia criar algo e que de repente depois ia deixar de existir. Mas ele coloca junto com a sua criação a lei, a sua lei, que é justamente para balizar a criação, que tem uma ação ativa, não é nada inerte, não é nada passivo. Então, na criação divina, tudo progride, tudo está em constante movimento e ascendendo numa fieira evolutiva. Então, como nesse quadro, nesse desenho, a gente pode ver, né, estamos sempre em ciclos virtuosos. Mas para que se mantenha esse equilíbrio e harmonia na criação, a matéria, bem como o espírito, estão posicionados no universo de acordo com o seu nível evolutivo. Então, o que a gente quer dizer com isso? Que à medida em que nós vamos evoluindo, quer matéria, quer espírito, nós vamos nos posicionando num plano compatível com já o grau de desenvolvimento. Se nós compararmos com a escola, por exemplo, nós vamos ter as pessoas que estão ingressando nos primeiros anos escolares, vão estar naquela sala de aula com alguns enfeites, com atrativos típicos de criança, dentro da sua inocência, ingenuidade. Então, à medida que ela vai adquirindo conhecimentos da gramática, da ortografia, da matemática, então ela vai ascendendo, vai estando em outras classes. E outras vão preenchendo aquelas que ela deixaram. Então, com isso, nós temos o quê? Uma organização. Temos uma evolução em que não há assim o caos pela mistura da diversidade de níveis evolutivos, certo? Então, visto essas duas considerações, temos que lembrar ainda que o Pai não cessa de criar. Assim, temos individualidades em diferentes estágios de evolução, com a liberdade de evoluir conforme seu livre-arbítrio. O que nós queremos falar com esta consideração? Jesus mesmo disse: meu Pai não cessa de trabalhar um só instante. E qual é o trabalho do Pai? É criar constantemente. Então, nesse exato momento, existem matérias que estão saindo dos seus estágios primordiais, assim como espíritos que estão surgindo nesse exato momento. E com isso, não tiveram ainda tempo suficiente de terem experiências para que possam evoluir. Não existe o determinismo, mas existe o livre-arbítrio.
Então Deus, ao criar o espírito, ele dá a nós a oportunidade de escolhas. Em que parte queremos evoluir intelectualmente, moralmente, nas diferentes oportunidades de crescimento. Por isso que nós podemos dizer com muita segurança que não existem duas pessoas no mesmo nível evolutivo. Sempre alguém estará mais evoluído ou menos evoluído em determinado segmento da criação. Mas, desta forma, já há milênios que existe a civilização humana, por exemplo, só aqui na Terra, né, para não dizer das outras moradas na casa do Pai. Então veja quantos espíritos já encarnaram, desencarnaram, reencarnaram, tiveram diversas experiências, então eles estão em níveis diferentes de evolução. E também desde níveis diferentes, poderíamos dizer, da sua cronologia, né? Assim, a teoria atual que nós temos sobre o juízo final, qual é? A doutrina do juízo final único e universal. Ou seja, há um fim para sempre da humanidade. Um dado momento, né, a pessoa vai ter este encerrar de oportunidades e passaremos pelo crivo de um julgamento. E, de acordo com este julgamento, estaremos sujeitos a estarmos numa ou outra condição, certo? Este raciocínio já fere a nossa razão, né, o bom senso, a lógica, pelas considerações que fizemos há pouco. Se existem espíritos em diferentes estágios da criação, em diferentes níveis evolutivos, de repente você usar uma data limite e estabelecer um julgamento, poderíamos até questionar aí a própria justiça divina. Por exemplo, ainda mais aqueles que advogam que o espírito nasce e tem no momento do nascimento físico e depois vai viver, mesmo após a morte, em planos outros. Então, como seria esse julgamento de uma criança recém-nascida, de um idoso, de um espírito que já morreu, né, desencarnou há séculos, há milênios atrás? Qual seria, né, o fiel da balança nesse julgamento? Então isso já nos incomoda a razão e a gente vai perceber que esta teoria levantada, ela foi muito mais elaborada pelos homens do que propriamente pelo Evangelho. Né? Então são interpretações que às vezes no transcorrer da história nós precisamos ajustar com a realidade e com o senso, né, da lógica que já vamos desenvolvendo. Assim, nós vamos ter, porque moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador. É como nós falávamos há pouco. Então, existem pessoas que tiveram oportunidades de crescer, outras não, pessoas que nasceram sem condições de ter uma evolução, um progresso. Ela seria julgada da mesma forma do que outra que teve toda uma facilidade. Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai. Então, justamente é essa a ideia que devemos ter, que Deus é este pai bondoso, este pai que quer o melhor para seus filhos, um pai que não vai sentenciar um filho por pior que ele seja e por maiores crimes que tenha cometido. Não é verdade? Se nós, que somos falíveis, somos imperfeitos, vamos sempre tentar dar uma chance, uma oportunidade
aos nossos filhos pelos erros cometidos, como que Deus, na sua perfeição, na sua plena bondade, haveria de sentenciar um de seus filhos e ali permanecer eternamente numa condição sem poder rever, reparar? Assim, deixa bem claro no próprio Evangelho de Jesus, a gente vê essa passagem do filho pródigo. Todos vocês já viram a parábola do filho pródigo, aonde aquele filho, num dado momento, pede ao pai a parte da sua herança e quer viver a sua vida. Ele sai mundo afora e, com o passar do tempo, vai perdendo os recursos que trazia, vai encontrando dificuldades, passa numa situação de penúria, arrepende-se, eis a questão, arrepende-se e retorna à casa do pai, do seu pai, da onde ele morava anteriormente. E, inclusive, ele reconhece que ele não queria pedir nada a não ser a oportunidade de trabalhar e ter uma vida um pouco mais digna do que tinha anteriormente. E o que o pai faz na parábola? Acolhe aquele filho, traz de volta para seu lar. Então, se Jesus nos conta uma parábola mostrando a oportunidade que temos de, ao nos arrependermos, termos uma nova oportunidade, um novo recomeço, reparando os erros, os equívocos, para estabelecer uma harmonia, então essa teoria atual do juízo final fica em contradição, não é verdade? Então a gente vai perceber que algo não está correto. Eu não diria que é a parábola de Jesus, porque ela está muito clara, né, no seu objetivo, mas a interpretação dada sobre o juízo final pelos homens é que talvez tenha que ser revista. E tanto é que vamos tentar mostrar agora para vocês uma interpretação dessa passagem, e que cria-se, muitas pessoas criam uma certa fantasia, uma distorção daquilo que Jesus quis dizer. Porque, na realidade, Jesus estava usando de momentos da época, né, porque naquela época não existia, por exemplo, democracia, república. O que existia? Impérios. O que existia? Reinos. Então ele tinha que usar expressões compatíveis com o conhecimento do povo de época. E aí nós vamos ver, quando ele diz, ora, quando o Filho do Homem vier na sua majestade. O que ele quer dizer com sua majestade? Que a sua doutrina for do conhecimento comum. Por quê? Um imperador, um rei, ele não tem o domínio comum de seus súditos? Então, o que aqui está sendo dito não é Jesus, né, a majestade da pessoa de Jesus, mas a majestade, ou seja, a sua doutrina. Porque ele mesmo disse que ele veio pela vontade do Pai para nos ensinar. Então, ele não está dizendo ele, a pessoa de Jesus. Então, a sua majestade, a sua doutrina estiver ser um consenso comum, um conhecimento comum. Continuando, nós temos acompanhado de todos os anjos. O que ele quer dizer com todos os anjos? Os diferentes missionários das diferentes épocas. Porque nós sabemos que sempre nós tivemos os profetas da antiguidade, nós tivemos os espíritos, principalmente no Oriente, que introduziram conceitos e religiões como Buda, Krishna, entre outros. Mas o que a gente percebe? Que nunca a humanidade esteve desamparada. Sempre tiveram líderes espirituais trazendo a mensagem do Cristo. Mensagem de paz,
de amor, de concórdia, de harmonia. Então, veja como agora começa a ficar mais compreensível, né? Então, quando o Filho do Homem, que seria Jesus, mas não Jesus em carne e osso, mas a sua mensagem, porque o que deve prevalecer, né, isso que nós temos que ter em mente, é a mensagem do Cristo, né, sobre todos nós. Acompanhado de Jesus, assentar-se-á no trono de sua glória. O que ele quer dizer com isso? Trono da sua glória seria que a sua doutrina for compreendida e praticada. Compreendida e praticada. Veja, já se passaram mais de 2000 anos em que agora o Evangelho do Cristo está, né, preenchendo os 4 cantos da terra. Hoje, todos os continentes, todas as nações, todos os povos têm a oportunidade de conhecer a sua doutrina e praticá-la. E reunidas à sua frente todas as nações, ele separará um dos outros, como um pastor separa os bodes às ovelhas. Bodes aqui é com relação àqueles que, tendo a oportunidade de conhecer sua doutrina, não queiram aceitá-la, não queira utilizar como um processo de melhoria. Então, esses são considerados como bodes. E por que Jesus utiliza desse animal? Porque naquela época, e já era costume no povo judeu, na Palestina, e pelos sacerdotes, que tinha o famoso bode expiatório. O que era isso? Dentre as suas crenças, eles acreditavam que eles pegavam um bode e todas as más influências, doenças, imperfeições, através de um processo ritualístico, saía das pessoas e era como que incorporado aquele bode. E depois aquele bode ele era levado ao deserto e deixaria ele perecer sem alimento e sem água. Então, ele estava expiando, né, os males daquele povo. Por isso a expressão bode expiatório. E por isso que Jesus, então, utilizando deste conhecimento de época, utiliza desse animal para dizer que aqueles que não aceitarem a sua doutrina, né, serão retirados da comunidade que já aceita a doutrina do mestre, né? E as ovelhas, com relação à obediência e mansuetude, porque nós sabemos que este é um animal muito dócil e que ele tem até justamente pelas suas características esse simbolismo, né? Essa ideia dele ser pacífico, calmo, tolerante, ter a mansuetude. Continuando, o texto diz: e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então, aqui no caso, direita é ser identificado como estando num lugar especial de honra, porque isso era comum naquela época, né? As pessoas que tinham um certo prestígio ficavam sempre à direita, nos banquetes, na presença de uma autoridade maior, né? E no caso, à esquerda está ligado ao castigo, à infelicidade ou num nível inferior de destaque. Então, vejam, Jesus utilizou daquele momento do conhecimento de época para expressar uma ideia. E ele diz: vinde a mim. Qual a ideia? Todos aqueles que estiverem em sintonia com os seus ensinos, todos aqueles que aceitarem os ensinos do Mestre como uma bússola a nos orientar o caminho a seguir, então serão bem-vindos, estarão em concordância com a sua doutrina, estarão aptos a acompanhá-lo. Então, Jesus não poderia falar de forma explícita, né, para um povo
extremamente simples. Então ele usou de simbolismo da época para expressar o quê? Que ele vem trazer uma mensagem, que essa mensagem será disseminada para todos os povos. E quando isso ocorrer, então terá uma oportunidade daqueles que seguirem a sua palavra acompanhá-lo. E os demais? Como que ficariam? Seriam exterminados? Seriam eliminados? Não. Dentro da parábola do filho pródigo, terão novas oportunidades quando se arrependerem. Assim, este conceito que estamos trazendo, né? Então, na doutrina espírita, nós conhecemos como o juízo pelo processo de emigração. Emigração. O que vem a ser isso? Eu vou pedir licença para ler o texto para facilitar depois o comentário. Tendo que reinar na terra o bem, porque o que é o bem? É justamente a aplicação da lei. Quando nós aplicamos a lei divina, as coisas correm e transcorrem dentro de uma normalidade, de uma harmonia, de uma sintonia. Necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar perturbações. Ou seja, demandado já um período de tempo em que todos tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina do Cristo, tiveram a oportunidade de executá-la, praticá-la. E ainda assim existirão aqueles que não aceitam e não querem praticá-la. É o livre-arbítrio que Deus confere e permite. Então o que vai acontecer? Como já um grupo considerável de pessoas já estão em comunhão, né, em concordância com o ensino do mestre, e as outras que não estão estarão em falta de sintonia, estarão em desajuste, estarão como que perturbando na proposta da maioria. Então, no caso, Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem. Mas, chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender, evoluir na hierarquia dos mundos, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. O que nós estamos dizendo, então, que todos nós tivemos o tempo suficiente para conhecer e aplicar a doutrina, e quando um grande número de pessoas já passam a vivenciar a doutrina do mestre, então esses outros, né, não terão condições de permanecer, né, e serão então impedidos, porque nós vamos perceber, como foi dito, a evolução ocorre a nível de espírito, mas também a nível de matéria, também a nível de morada, né? Como falávamos, nós temos a sala de aula do primeiro ano do grupo, do segundo, do terceiro, assim como uma sala da faculdade e por aí adiante. Então, são habitações que cada um vai estar de acordo com o seu grau evolutivo. E estes que, porventura, resistirem, não aceitarem, não se despertarem, não estarem em concordância com a doutrina do Cristo, serão exilados para mundos inferiores. Veja, esse exílio não é um castigo. Esse exílio não é uma condição de prejudicá-los. Não, como a maioria evoluiu, ascendeu, então esses outros que permaneceram no estágio de relutância ficarão num mundo inferior aos que ascenderam. Mas terão todas as oportunidades de também um dia evoluírem. Eu acho que esta ideia vem muito mais ao encontro
com a proposta que Jesus nos traz de um Deus Pai, um Deus justo, um Deus bom. Né? Vejo que com isso todos são contemplados pelos seus méritos a ascenderem e pelo desmérito em permanecerem nas condições em que, pela sua própria vontade, preferiram optar. Esta é a ideia que a teoria espírita nós temos. Com isso, com esta visão sobre juízo final, o que nós entendemos então? Que este juízo, né, entre aspas, ocorre em duas dimensões. Né? Ou seja, existe o juízo pessoal, individual, em que cada um, né, quando o indivíduo amadurece o suficiente para entender a necessidade da reforma íntima e se esforçar para realizá-la. Um exemplo clássico que nós temos na própria Bíblia é Paulo a caminho de Damasco, quando naquele momento, né, quando ele se depara com o Cristo, ele sofre uma avaliação de todos os seus feitos e passa a ter uma outra forma de viver, uma outra crença, uma outra postura doutrinária. Nós temos o caso também de Pedro, quando o galo canta pela terceira vez, quando então Pedro definitivamente passa a entender toda a proposta do Mestre, toda a sua doutrina, e aí passa a ser um homem, né, diferente. Veja, evolução, progresso, desenvolvimento. Então, é uma teoria muito mais positivista, é uma teoria em que todos são agraciados pelo amor do Pai e são, pelo seu livre-arbítrio, alguns ascendem, outros permanecem na condição que queiram. Então, nós temos com isso o juízo pessoal, individual, que isso ocorre a todo instante, a todo momento e não numa data pré-determinada. Mas existe também uma outra condição, que seria o que nós falamos de juízo coletivo. Quando isso ocorre? Quando um conjunto de indivíduos já promoveram a reforma íntima e estão aptos a conviverem sobre uma nova dimensão evolutiva. Então, é o que acreditamos nós, que o que está ocorrendo neste processo da mudança do nosso planeta. Mudança de condição, mudança atmosférica e fluídica, onde nós estamos, segundo o conhecimento espírita, deixando aquele estágio de expiação e prova e já ingressando nesse mundo de regeneração. Então, vejam, com isso, todos os cataclismas, as doenças, as crises que ocorrem coletiva não são castigo, não são punições. Isso não quer dizer, inclusive, que estes indivíduos que estão sendo vitimados por essas intempéries da natureza sejam exilados. Longe disso. Porque, como nós entendemos, a morte é apenas do corpo físico, de uma vestimenta espiritual. O que vai determinar que um espírito ascenda, evolua ou não, é a sua condição moral, é o amor que ele exerce e pratica. Então vejam que a gente já está tendo uma outra concepção desse juízo, né? Então aquela ideia de juízo final, nós temos que talvez mudar a sua terminologia. Assim, o juízo, né, dentro da ótica espírita, ocorre pelo processo de emigração, ou seja, espíritos, né, nós estamos constantemente migrando de uma morada do Pai para outra morada, que são esses inúmeros
planetas existentes no nosso universo. Jesus mesmo disse: a casa do meu Pai tem inúmeras moradas, há muitas moradas. E hoje então fica mais fácil a gente entender este ponto de vista dessa morada que Jesus está dizendo. Por isso que existe constantemente esta emigração de espíritos. Funda-se na mais rigorosa justiça, como nós pudemos perceber. Claro, os que tiveram méritos devem estar numa condição adequada ao que se propuseram buscar. E aqueles que nada fizeram, então, nada mais justo que permaneça na condição na qual estão convivendo. Visto que conserva para o espírito o seu livre arbítrio, não constitui privilégio para ninguém. Então não existe aquela ideia de números de pessoas eleitas e só estas se salvarão. Não. A salvação, que no nosso entender representa você conhecer a doutrina do Cristo e praticar, é esforço próprio, é mérito próprio. E com isso está dentro da justiça divina. Porque Deus, ele concede igual liberdade de ação a todos para progredirem. Deus não vai privilegiar um de seus filhos em detrimento de outro. Então isso fica muito mais aceitável dentro de um raciocínio lógico da justiça e bondade divina. Nós já estamos chegando próximo às nossas conclusões. Com isso, o que nós então queremos salientar? Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais, em todas as épocas de renovação parcial ou total da população, dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações dos espíritos. Olha que coisa interessante. É muito mais confortável, é muito mais consolador, é muito mais esperançoso termos esta definição de juízos gerais. Cada um terá seu momento, cada um terá seu despertar. E quando existe um despertar já num número suficiente de indivíduos, então o próprio planeta ele se readapta às futuras necessidades. E isso ocorreu ao longo do tempo. Inclusive, existe uma obra muito do conhecimento espírita, chama Os Exilados de Capela, onde eles falam da emigração da comunidade lá de Capela. Capela, na verdade, é uma constelação do Colcheiro, onde existem vários planetas. Então, Capela são 2 sóis existentes na constelação de Colcheiro. E em volta desses 2 sóis existem alguns planetas. Dentre esses planetas tem um denominado Atlante. Atlante, esse é o termo correto. E aí é que vem, então, a lenda de Atlântida. Nesse planeta, em Atlante, houve, então, essa emigração. E aqueles povos que não evoluíram o suficiente foram emigrar, saíram desse planeta e vieram para o nosso planeta Terra nos tempos passados, que foram constituindo os povos, entre eles os egípcios, os gregos, entre outros. E por que estou falando isso? Olha que coisa interessante. Nós temos aqui, dentro do conceito do Egito Antigo, era feito o julgamento após a morte de uma pessoa. Então, essa é uma representação em que havia então uma balança, e Osíris, que era o rei lá do Egito, cada pessoa, quando morria, eles retiravam o coração e punham num prato da balança. E no outro prato da balança
Então vocês vão ver à sua esquerda nessa representação, em vermelho, né, o coração de um indivíduo. E no lado direito, próximo aos íris, vocês vão ver uma pena de fazão, uma pena, ou seja, extremamente leve. E aí eram relatadas 42 condições para ver se a pessoa tinha transgredido ou não essas 42 situações. Caso ele tivesse feito alguma transgressão, aquele coração ia pesando. Então, se o coração daquele indivíduo fosse mais pesado que a pena de um fazão, ele não estava apto a entrar no céu, lá nos egípcios. Então, mostrando que o coração pesado, isso tudo é a mitologia, né, egípcia, mostrando, por comparação, por analogia, justamente que as pessoas que trazem o coração puro, que aplica as leis, está apto a ascender, a crescer. Então, eu quis trazer essa representação porque isso já são aqueles espíritos que vieram de Capela, né, de Atlante, mas já traziam essa ideia, né, do que acontecia sobre o tal julgamento, né? Mas isso tudo é um julgamento íntimo. Assim, não basta, né, na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, na questão 642, nós temos o seguinte: não basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma boa situação futura. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que houver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Esta é a ideia que a doutrina nos traz, da necessidade de termos uma vida correta, justa, honesta, porque, e como diz, e não basta não fazer o mal, porque às vezes o não fazer o mal, né, e nada fazer, não fazer o bem, você está criando condições para que o mal em outro possa ocorrer. Então, todos aqueles que, por exemplo, conhecendo a doutrina do Cristo, têm a obrigação de ensinar, esclarecer e, mais do que tudo, exemplificar. Porque serão essas as condições que vai dar as credenciais para que possamos ascender num mundo de regeneração, na qual a Terra está começando a criar as características para essa nova realidade. Muitas pessoas dizem: mas nós estamos num momento tão aflitivo, tantas guerras, tanta corrupção, tanta doenças e violência, mas tudo isso faz parte de um processo em que todos estão tendo oportunidades de experimentarem as oportunidades de crescimento, mas se deixar prevalecer as suas viciações, as suas mazelas, então não estará apto a ascender espiritualmente. Mas aqueles que, enfrentando as adversidades com retidão, com justiça e amor, ele está criando as credenciais para um mundo de regeneração. Finalizamos com uma frase de Maria Teresa, que eu achei muito significativo, que diz: não sei ao certo como é o paraíso, mas sei que quando morremos e chegarmos o tempo de Deus nos julgar, Ele não perguntará quantas coisas boas você fez em sua vida, mas Ele perguntará quanto amor você colocou naquilo que fez. Então, com esta mensagem final, nós queremos trazer a todos os nossos irmãos que nos
acompanham neste estudo, esta certeza que precisamos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas. A vida física é muito rápida, é passageira, é efêmera. Não vamos nos perder, com energia, recursos, com coisas de menor valor. Nós somos espíritos criados por Deus. Nós precisamos aproveitar estes momentos que a vida nos oferece para demonstrar o quanto já aprendemos da sua doutrina e quanto já somos capazes de praticá-la. E assim, por certo, todos nós estaremos numa condição digna de continuar nosso progresso em condições melhores e saudáveis. E desta forma quero agradecer a todos que estão conosco neste estudo, pela oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus, e que o Mestre Senhor possa neste instante abençoar a todos nós, derramar a sua infinita misericórdia, o seu amor sublime, que possa alimentar a nossa fé e prosseguirmos resolutos para a frente, para o alto. Tudo passa, só o amor do Cristo que há de permanecer em nossos corações. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos neste instante. Uma boa noite a todos.